Bom dia, meu povo. Não deixe de responder o meu bom dia e me falar de onde você me assiste, por gentileza. Eu tenho evitado alguns assuntos, aquela velha história de tocar tambor para maluco dançar. Mas aí sabe o que acontece? Parece que a minha audiência cai, porque o público quer ver os malucos dançando. Essa coisa da CEO do Nubank fazer ali intrinsecamente numa postagem uma propaganda do Brasil Paralelo, anunciando a palestra daqueles que não são idiotas, que não são alienados, que não são anti-ciência. Pelo contrário, o que eles fazem enquanto mentem, eles mentem enquanto fazem aquelas merdas de documentários. De propósito, não é a negação da ciência pela ignorância em relação ao saber científico ou o não conhecimento do método empírico científico. Não, eles mentem propositadamente. Por isso eles mentem. Entende? Antes de eu continuar, vou pedir mais uma vez que você assista até o final e dê aqui o seu like. E também, gentilmente, dentro da sua possibilidade, conforme o seu comprometimento com esse trabalho aqui, deixe também a sua contribuição, porque nós aqui sofremos alguns boicotes, né, e não somos ainda monetizados. A única rede social que me monetiza é o TikTok, e eu recebi este mês R$ 35 deles. Oh, que maravilha! Eu quase que surtei de tanta alegria. Vamos em frente. A CEO do Nubank anunciou, é Nubank mesmo? Nubank? Anunciou uma postagem. Hoje em dia você vê muito isso em postagens, mas não é ato falho. As pessoas pensam que eles fazem isso e se entregam para o nada. Tudo é muito bem orquestrado. Existe um maestro com as batutas. Enquanto o maluco dança, alguém está tocando. E nós batemos o tambor, a coisa mais básica somos nós que fazemos. Mas enquanto ela fala do Brasil Paralelo, e todos nós indignados vamos para a internet falar do Brasil Paralelo, os incautos vão pesquisar o que é Brasil Paralelo mesmo. E eu tô vendo gente grande, por isso que eu tô aqui falando, gente. A minha fala é sobre um outro prisma, é uma outra perspectiva do assunto. Quando o André Valão, de esgoto mesmo, fala assim que nós não devemos mandar os filhos para as universidades, deixa que venda picolé na garagem, pelo menos vai para o céu, e você fica indignado, mas no fundo você vê aplausos. Aqueles aplausos que você ouve ao fundo, milhares de pessoas que assistem a sua crítica aplaudem, não a sua crítica, mas o que o André Esgotão falou. Então a estratégia do André Esgotão é a mesma estratégia da CEO do Nubank. A mesma. É saber que quando você fala da CEO e do seu anúncio do Brasil Paralelo, você leva um monte de gente sem estrutura nenhuma, sem conhecimento histórico algum, pesquisar o que o Brasil Paralelo diz. E você, com a sua propaganda, leva centenas, milhares de pessoas para começarem a assistir o Brasil Paralelo, que parece mais interessante do que a história contada. A história inventada é sempre mais atrativa. Você entendeu? Então é uma coisa lamentável, lamentável, como a gente divulga as asneiras dele. Porque o que o André Esgotão diz, e a CEO diz, é minimamente calculado. E o brasileiro que não tem senso crítico, que não tem conhecimento de história, que não sabe nada de ciência, que não conhece nada de método científico, quando vê você falando contra a CEO do Nubank, que anuncia o Brasil Paralelo, vai pesquisar quem é a CEO e que é isso, do que se trata, o que é essa coisa do Brasil Paralelo, e vai cair nas garras das mentiras deles. Então a gente tem alternativa. Ontem eu falava do André Esgotão, e enquanto eu falava eu ia tendo alguns insights.
No finalzinho da minha fala, eu pensei um pouco e a quem me assiste eu disse: quando o André Valão, esgoto, lixo, fala a merda que fala, ouve-se ao fundo os aplausos. Por que eu estou indignado? Você entendeu? Que muita gente que pensa como eu, a partir do que eu disse, se identifica com a minha fala e também se indigna com a fala do esgotão. Mas outros tantos que nunca ouviram falar do esgotão concordam com o esgotão. Principalmente aqueles que, diante da facilidade que existe hoje de se ter acesso à educação, não estuda, não incentiva a filha a estudar. Estes tantos vão se agarrar com muita facilidade ao discurso do esgotão, porque o discurso do esgotão traz a eles uma certa tranquilidade e diminui a culpa dessas pessoas por não correrem atrás dos seus próprios sonhos. A fuga, o ópio, a saída de emergência da religiosidade rasa, rasteira e covarde é a válvula de escape para muita gente. E quando eu falo da religiosidade ópio, não estou falando de Deus, porque eu particularmente creio no Deus, mas não é esse Deus da religião elevado a esse humano perverso, cruel, com todos os defeitos humanos, elevado a uma condição de divindade, uma projeção humana. Não, deste eu sou ateu. Eu creio em um Deus que está muito além da nossa capacidade de análise. Um Deus que é analisado a partir de uma anatomia que foi fatiado. E aí, esse Deus de quem falam quando dizem eu conheço a Deus, você tem que conhecer a Deus, esse Deus que todo mundo conhece, esse aí, deste aí, com este aí, eu não quero nem papo, porque um Deus que pode ser fatiado, analisado e que as pessoas sabem o que ele gosta e agradam a ele e que precisa ser agradado e louvado e adorado, porque senão surta em uma crise de será, se ninguém gosta de mim, tem que ser bajulado o tempo todo e você tem que ir no culto louvá-lo, porque se você não louvá-lo 24 horas por dia, ele vai ter uma crise de identidade e vai começar a pensar que não é Deus e aí vai te castigar para provar para si mesmo que ele tem poder. Este Deus, deste Deus, com este Deus eu não quero nem papo. O Deus que eu acredito está muito além da nossa capacidade de análise. Olha só como eu conheço, ele quer isso de você. Ah não, esse Deus não, pega ele, entronche, enfie, leve para longe daqui. Porque esse picareta, deste picareta eu não quero nada. Entendeu? Eu creio em Deus, não nessa porcaria que exige que você dê dinheiro para um vagabundo como o André Esgotão para ser abençoado financeiramente. Desse tipo